Salve, salve pessoal, estamos aí mais um dia. A primeira partida do 24º Campeonato Soviético de Xadrez, realizado em 1957 em Moscou. Como eu havia explicado no vídeo anterior, a gente vai maratonar aí dentro da medida do possível e entregando sempre o melhor que a gente pode. O nosso querido mago de Riga, o grande Mikhail Tal. Então, esse campeonato, o Tal jogou 21 partidas, ele ganhou 9, perdeu 2 e empatou 11. Mas o mais importante é a gente saber, né, tentar absorver um pouquinho desse conhecimento desse grande mestre aí. Então vamos lá. O jogador de brancas é esse nome aí, Bukut Gurgenidze, né? O Tal tá de negros, ele começou assim. E aí o Gurgenidze, né? Ele joga D4 aqui, que normalmente é uma característica de jogadores mais posicionais, assim, que jogou o peão dama. E a gente pode ver que, tipo assim, no decorrer da partida, a gente vê que ele tá tentando evitar o caos o tempo inteiro. E o Tal, através da iniciativa, ele tá tentando ir pro caos o tempo inteiro, entendeu? Então são dois estilos bem diferentes. Aqui o Tal responde com o cavalo F6, né, que ele meio que controla o centro à distância e não mexe muitos peões aí. E é o cavalo do rei, né, ele fica um passo mais perto do roque, curto pelo menos. E aí o Bukut, né, que é o nome do jogador, ele joga C4, que é aquela coisa bem peão-dama mesmo. Provavelmente ele quer tirar cavalo para C3. E aí ele quer ter aquele jogo posicional, né? Tirar as peças, colocar nos melhores lugares. Ele não quer agressão logo no início. E aí veio o primeiro lance que me chamou a atenção do Tal, que é justamente esse lance aqui, C5, né? Normalmente quando o cara joga E4 e você responde com C5, você quer uma defesa, é o início de uma defesa siciliana. Qual siciliana? Pode ser qualquer uma. Mas quando o Tal jogou esse lance, eu realmente achei bem agressivo logo de cara. Ele tá realmente, como é que eu posso dizer? Deixa eu ver se eu consigo botar aqui. Ele tem um pequeno centro, ele já tá agressivando o pequeno centro desde já, entendeu? Isso eu achei interessante. Isso é uns negócios aí muito doido. Não vou ficar pintando tudo não, só vou ficar falando. Mas aqui é o seguinte, se o cara tomar aqui, a estrutura de peões dele vai ficar horrível, entendeu? Então isso já obriga o cara a pensar de algum jeito. Isso é muito estilo do Tal, cara. Ele te agride, certo ou errado, ele tá sempre criando um problema para você, entendeu? Então esse C5 o D4 do cara já demonstrou, na minha visão, um estilo mais posicional. O cara quer realmente mais concretude. O Tal não, o Tal ele já meio que já entrega um peão ali. Em troca, claro que se o cara toma aqui, né, vamos supor uma nova variação. Você já pode vir de dama aqui, e se de repente cavalo, você já pode tomar de volta. Mas assim, você já conseguiu tirar um peão trocar um peão de canto por um peão de centro, que normalmente seria bom. O jogador ele acaba por tentar manter a estrutura, e aí ele joga D5, ele avança esse peão. Óbvio, né, tirou a casa de C6 aqui do cavalo. Mas aí o Tal continua agredindo, né? Ele joga com E6 aqui, agredindo no centro, tipo assim, quanto antes, entendeu? Mais uma vez criando algum problema pro cara. Se de repente o cara toma aqui, por exemplo, ele já pode tomar aqui para não trocar as damas. E depois ele jogando aqui, né? Depois, por exemplo, o cavalo para cá, ele já pode jogar um D5 e tá tudo certo, né? Não tem entrada de dama nem nada aqui, porque o cavalo tá controlando as casas. E tá tudo certo mesmo. Então não foi isso que o cara jogou. O cara simplesmente jogou o cavalo C3, que é um bom lance, né? Desenvolve uma peça e já toma conta aí desse peãozinho. Tal toma mesmo. E aí o cara retoma de peão. E o Tal faz o lance D6, fixando, não chega a ser uma debilidade, mas fixando esse peão aí.
E você vê que, tipo assim, eu acho que o que o Tal quis fazer com aquele lance C5, mesmo não sendo peão rei, sendo peão dama, é justamente agredir o cara o mais rápido possível, o centro o mais rápido possível, para justamente tirar o cara da preparação dele. Que às vezes o cara sabe tudo de peão dama, mas se você pegar um cara que está te agressivando muito logo desde o início, você é obrigado a pensar numa alternativa de tentar se esquivar desse negócio, dessa agressividade. E aí você acaba saindo da sua, né, acho que a ideia do lance, pensando, né, eu posso até voltar aqui, não tem problema nenhum. A ideia desse lance especificamente é realmente sair de toda e qualquer teoria que o cara tá muito forte. É realmente tirar o cara, incomodar, entendeu? Tirar o cara da zona de conforto. Acho que essa é a ideia. Ele veio, pam, pam, e aí o cara tira o segundo cavalo. Você pode ver que é um lance muito correto mesmo. Esse cavalo F3, normalmente ele é o melhor zagueiro que o teu rei pode ter. O Tal simplesmente joga G6 aqui na posição. Eu já vi com o computador. Todos os lances são primeiro, segundo, terceiro. Primeiro, segundo da máquina ali. Ele quer rocar e ele quer tirar o bispo para G7. Né? Quem diz 1 quer dizer 2. Quem diz A quer dizer B. O que ele fez? Ele colocou... Mas eu vi também que, por exemplo, o lance E7 trazendo o bispo para cá também não estaria errado. Inclusive foi um lance que eu sugeri durante as minhas análises com o caderno aqui. Ó. Fiz a análise toda, papel, caneta, caderno. Basicamente aqui, ó, nesse tabuleiro aqui, ó, que está aqui no canto. Então, antes do digital, físico. E eu encontrei quase todos os lances. Eu estou feliz por causa disso. Mas aqui a gente vê no jogador romântico como tal a mesma característica do polmorph. A velocidade, tipo assim, a primeira coisa que vem na nossa mente na abertura, né? Dividir um xadrez em abertura, meio jogo e final, é justamente que o polmorph ele tirava as peças o mais rápido possível e agredia. Mas se ele pudesse agredir antes com o peão, que foi o que o Tal fez, para tentar incomodar, encher o saco do cara, entendeu? Causar um transtorno ali pro cara, um problema, ele fazia também. E aí ele fez G6, o cara respondeu com E4 aqui, e aí ele segue, lance de desenvolvimento normal, bispo G7. O cara fez bispo E2, que eu acho que é bem passivão mesmo. Eu até na minha análise, eu achava que... Foi mal. Eu achava que, por exemplo, um bispo G5 aqui, querendo alguma confusão, seria bom. Porque, tipo assim, claramente as negras já estão meio que na tomada da iniciativa, tá ligado? Parece que o Tal que tá jogando de brancas aqui. Mas bispo E2, assim, demonstra muito sobre o Bukut Gurgenidze, né? Então eu vou chamar ele de BG aqui. Então o BG ele queria realmente esse lance, por exemplo. Ok, bispo G7. E aí bispo E2, assim, é bem passivão mesmo, tá ligado? Bem só defendendo ali, só tirando as peças. Sem aquela raiva do Tal, né? Aí o Tal rock aqui. O cara também faz o rock. E aí, esse aqui também é o primeiro lance da máquina, que é torre E8. E vocês reparem que, tipo assim, coloca a torre na coluna aberta. E a gente pode ver claramente aqui que são dois atacantes no ponto E4, que é o calcanhar dessa ilha de peões. Isso aqui é uma ilha de peões, isso aqui é outra, e essa aqui também é, entendeu? Então, com um simples lance, já está o Tal criando problema para o adversário resolver de novo. Ele está sempre agressivando por causa disso. Se, por exemplo, o cara fizer E5, ele já perde um peão na hora, e vai ter o peão de D isolado. Então, ele tem algumas formas, ele vai ter que defender isso aí de algum jeito, entendeu? Olha a iniciativa do Tal, né? Com um simples movimento de peão de torre. Ele já está causando mais problemas. Ele está sempre atacando alguma coisa, brigando o cara a defender, né? E aí, tipo assim, eu vi que o lance era meio feio, porque a ideia é você mexer o mínimo possível nas peças, mas eu encontrei o lance bispo D3 aqui, cara. Eu achava, por exemplo, que o bispo para D3 aqui, ele defendia e ficava realmente numa coluna, numa situação um pouco melhor, né, do que só aqui.
Normalmente o bispo ele é eficiente aqui quando o bispo daqui vem para cá, entendeu? Mas não estava acontecendo isso, né? Enfim, foi o lance que eu encontrei e o BG aqui ele fez o seguinte, ele fez o lance cavalo D2, que na minha visão é um lance muito passivo. Primeiro, que você pega uma peça que está desenvolvida, você mexe com ela de novo. Isso no geral, a menos que você tenha alguma coisa muito, muito importante para... Você tem que ter algum motivo forte para isso, entendeu? Eu acho que existia outras formas de você fazer isso. Segundo que, tipo assim, esse cavalo nessa casa aqui, ele é um dos melhores zagueiros que você tem, entendeu? Então você... não necessariamente é bom você tirar. Eu até pensei que ele ia fazer depois F3, ia ter uma super estrutura de peões aqui e tal, bem sólido mesmo, já que ele desde o BK aí, o BG, aliás, ele sempre demonstrou logo de cara que era muito, muito posicional, ele tá muito ligado na defesa, entendeu? E aí ele tirou um dos melhores cavalos aqui, você pode ver que esse bispo então aqui já realmente fica sem casa, né? Antigamente, antes dessa coisa acontecer, o bispo ele podia já vir, por exemplo, para G5, onde pelo menos ele estava tentando ameaçar ele já cravava o cavalo, entendeu? Ele já tinha coisas a fazer aqui. Quando o cara volta, ele tá... eu acho que ele tá dando muita importância no peão. Tem até uma frase no xadrez que diz assim, né? Por causa de um peão eu perdia o jogo, né? E o cavalo em D2 aí realmente fica muito mal colocado. E principalmente quando uma peça começa a atrapalhar a outra. Por exemplo, o bispo de C1 ali, o bispo negro das brancas, que é esse aqui, olha só como ele fica realmente sem saída aqui, né? Tipo assim, pra onde que ele vai, né? E aí o tal vai ter que capitalizar em cima disso. E aí ele começa, né? Ele faz o primeiro lance cavalo E6, um objetivo óbvio aqui de trazer depois para casa C7 aqui, né? E depois ele pode realmente ir trabalhando, né? Por exemplo, uma possível viagem boa do cavalo seria cavalo para cá e cavalo para cá nesse posto avançado aqui em D4, entendeu? Então essa é a ideia. Você pode ver que tipo assim, as peças do tal, elas foram tiradas rápida. Por exemplo, o cavalo está na melhor posição. Quanto mais perto do centro, melhor. Esse cavalo aqui, eu sei que tem a frase, cavalo no canto só traz desencanto. Mas de um modo geral, tem um bom motivo. Primeiro que o cara está todo travado ali. Primeiro o BG ele vai ter que se destravar, né? Para depois conseguir alguma coisa. Então o tal tem tempo para manobrar as peças dele para os melhores lugares. Entendeu? E aí o BG faz a mesma coisa, torre E1, que eu achei que até que foi legal, né? Porque torre contra torre. Se bem que eu acho que um B3 para tirar o bispo, por exemplo, para B2, também poderia, sei lá, fazer alguma coisa mais útil, assim, entendeu? Mas de qualquer forma, são só as minhas considerações. De certa forma, eu entendo o que ele quis fazer, né? E aí o tal continua com o cavalo C7 aqui. Eu acho que a ideia do tal também seria expandir na ala dama, entendeu? Então, por exemplo, você quando quer fazer um B5, A5 e B6 aqui, foi mal. Você poderia realmente jogar o cavalo aí, entendeu? E expandir na ala dama aqui, pressionando o cara, né? Que é uma ideia interessante. Por isso o BG ele jogou A4 aqui para evitar qualquer tipo de B5 ou qualquer coisa assim do gênero, entendeu? Então, acho que foi mais ou menos essa a ideia, né? Quando você joga A4 assim, você quer evitar a expansão do seu adversário na ala, né? E aí o tal ele simplesmente joga B6 aqui. Ele não viu vantagem, por exemplo, em tentar trocar ou fazer alguma coisa do tipo. E B6 dá mais possibilidades aqui pro bispo de casas brancas. E solidificou, né? Então aqui o tal ele começa com a ideia, né, jogando o cavalo para A6 e depois para C7, de tentar uma possível expansão. E a gente pode ver que o tal, assim como o Paul Morphy, ele sempre buscava abrir linhas para atacar a ala do rei do seu adversário. E a gente vai ver um exemplo muito bonito de como atacar a ala do rei adversário de uma forma bem agressivona mesmo. Então, beleza. O jogador joga a dama C2, ele simplesmente cagou ali pro bispo.
E a ideia que eu encontrei do lance é simplesmente ele tá defendendo aqui, né? Você repara que tem 3 defensores aqui, essa uma coluna aí que, além disso, eu não vejo alguma outra vantagem dele estar fazendo isso. Olhando agora, eu vejo que se ele fizesse, por exemplo, F3 aqui, ó, colocando esse peão aqui, o bispo de Casas Brancas ia ficar muito mal, entendeu? Então, realmente, sei lá, ele estava muito preocupado mais com a defesa, assim, de um modo geral. Mas tudo bem, vamos lá, né? Ele tinha que fazer lance, ele fez isso. E aí o Tal fez o cavalo G4, eu vi na engine, era um dos 2 lances mais fortes que tinham. E aí a engine já manda estourar logo esse cavalo, tipo, esse bispo aqui ele não tá fazendo tanta coisa, então bispo por assim, e aí bispo por, a engine, né, aí sim você pode fazer isso, que você se livrou daquela situação, e aí você vai ter uma estrutura inclusive até bem forte, e se o seu problema era, aí foi mal. Se o seu problema era esse peão aqui de E4, e de repente você criou uma fortaleza aqui, né? E aí segue jogo bem truncado, inclusive. Mas não foi nada disso que aconteceu. O BG aqui, ele fez o lance H3, que é um lance super compreensivo, tá ligado? É um lance que a gente entende muito claramente. O H3 vai expulsar o cavalo de uma vez por todas. Mas aí, cara, né, você jogando com o Mikhail Tal, realmente fica muito difícil você não pensar em sacrifício aqui, né? Por exemplo, pausa o vídeo e encontra o lance do Tal aí. Eu sei que a minha cara não tá aparecendo, mas eu não tô nem aí. Vai seguir assim mesmo. Não vou parar o vídeo. Beleza. Voltei a cara. Então vamos lá. As brancas jogam H3. E aí vem a bomba do Tal, né? Cavalo por F2. Quando eu particularmente olhei na engine, a engine não recomenda você tomar esse cavalo completamente envenenado, né? E aí o que acontece? O BG ele entra, simplesmente rei toma. E aí tem 2 opções aqui que a engine dá como igual. Eu nas minhas análises eu achei bispo D4 cheque, e depois seguido de dama H4, mas o tal já vem com dama H4 logo cheque direto. E aí, por exemplo, ele é forçado a jogar, por exemplo, eu calculei, por exemplo, G3, o tal já tomaria em H3 aqui, já seria uma devastação. E aqui, por exemplo, se ele trouxer o rei para cá, ele já, por exemplo, perde a torre logo de cara. Então aqui o cara já está levando porrada nas cordas, né? Basicamente ele tem que fazer rei F1 para segurar a torre lá viva, né? E aqui vem um segundo lance muito forte do Tal, que é bispo D4, ameaçando obviamente aqui, ó, o mate em F2 aqui, que é uma parada assim, combinação de dama com rei, né? Que é bem forte. Olha como existe uma diferença muito grande no jeito que o Tal colocou as peças para o jeito que o cara colocou, né? Parece que tem um bolinho de peça que ninguém está fazendo nada. As torres estão desconectadas e sem muito sinal de conexão. O bispo meio que não está apontando para lugar nenhum. E os cavalos, talvez esse cavalo de C seja o melhorzinho, mas ainda assim bem ruim, entendeu? E aí o que acontece? Ele é obrigado praticamente a jogar cavalo D1 para evitar o mate aqui. E aí, cara, pausa o vídeo que para mim esse é um dos lances mais bonitos da posição. Todo mundo fala, por exemplo, do Ronaldinho Gaúcho, e eu sempre dou um exemplo de futebol, porque todo mundo que eu conheço, pelo menos, já viu uma partida de futebol. É o esporte mais conhecido do mundo. Quem não conhece, por exemplo, aqueles 3 dribles do Ronaldinho, né? Aqueles 3 lençóis, que são muito bonitos. Aqui, cara, é um lance tão bonito quanto. Eu, particularmente, eu errei ele, mas quando eu fui olhar nas análises, o meu lance foi um lance tão forte quanto, entendeu? E principalmente, apesar de não ter acertado a sequência do Tal,
eu fiquei feliz porque eu realmente, como é que eu posso dizer? Eu acertei a intenção dele, entendeu? Por que ele fez o lance. Isso de fato me deixa bem feliz. E aí deixa eu só fazer uma coisa aqui. Foi mal aí. Minha cara não tá aparecendo. Se não voltar, acho que não tem problema. Eu vou continuar. Beleza. Continuar dando o meu melhor. Aí ele fez esse cavalo. E aqui vem o lance. Se quiser pausar o vídeo para procurar, eu acho muito bonito. Que é o lance Dama por H3. Para mim é um lance muito bonito, um lance poderoso. Um lance que demonstra muito como é o estilo do cara, né? E aí a ideia é muito simples aqui. Se peão toma, simplesmente bispo toma. E a gente tem mate aqui, né? Então é muito bonito esse tipo de lance. Ele fez dama toma H3. Dama por H3. E aí o BG faz o bispo F3 para segurar as pontas aqui. E aí depois eu fiquei procurando a continuação durante um tempo. Encontrei o lance do tal, que é justamente esse. Rei H2. Claro que o computador não dá isso, mas eu achei que dama H1 aqui, eu ia espantar o bispo, por exemplo, o rei para E2. E uma das coisas que eu aprendi estudando as partidas do Paul Morphy é que você só vai no cima do rei quando tiver tudo muito calculado e não tem mais saída para ele, entendeu? Ficar dando cheque desnecessário, pelo menos pelo que eu aprendi, é você empurrar o rei pro outro canto do tabuleiro. Se o nosso ataque está acontecendo todo na ala do rei, você quer manter o rei dele o mais perto do seu ataque possível. E a ideia das brancas, se eles tivessem pudessem jogar várias vezes seguidas sozinho, é realmente tirar essas peças aqui do centro e trazer o rei para outra ala para tentar sobreviver por lá, entendeu? E aí o cara faz o lance cavalo E3 aqui, justamente para cortar essa linha aqui de ataque, né? Porque se ele faz outro lance qualquer, como por exemplo, sei lá, um lance bobalhão aqui. Esse lance aqui, bobão, de repente cheque aqui, única, e aqui já vem, né, com, sei lá, com esse e vai ficar no sal aqui, né? Pra cá, e de repente já perde uma torre aqui, isso no melhor dos cenários, né? Então, enfim, para cortar essa comunicação, cavalo E3, que eu achei bem interessante mesmo. E aí o tal, esse lance também eu estudei bastante, pensei. Falei, cara, como é que ele vai ter que fazer para continuar, né? O cara, bem ou mal, ele tá estancando o ataque. E aí ele faz um lance que é F5. É óbvio, né? Ele quer abrir o centro para poder dar vida a essa torre aqui, que também é muito bacana, né? E enfim, cara, não vou ficar correndo atrás desse negócio não, peraí. Se não aparecer, foda-se. Então vambora. Tal, ele vai lá e agride o centro de novo. Apareceu de repente. Se sumir, não vou atrás mais não. E aí o cara simplesmente joga cavalo de DC4. E agora esse lance traz muitas coisas, por exemplo. Ele conecta os dois cavalos. E aí ele conseguiu bem ou mal melhorar os cavalos dele. Eu acho que isso foi importante. Uma coisa também que eu achei legal aqui desse lance é que bem ou mal ele já tá... Ele colocou a dama aqui na defesa, né? Os dois cavalos estão se ajudando. E esse cavalo aqui, em algum momento, ele pode acabar ganhando esse peão, fazendo esse peão passado, obviamente, dando um duplo aqui na torre e no bispo. Então, acho que foi uma jogada, inclusive, muito boa do BG aí, que ele realmente coloca o cavalo mais avançado assim possível. Cavalo até difícil de ser atacado, por exemplo, se B5 peão por, e aí não fica meio difícil de você tirar esse cavalo daí. Os cavalos conectados, então bem ou mal ele está ali tentando realmente contra-atacar, né? Porque tipo assim, se você tá agredindo o cara vai ter que agredir de volta, né? Mas o tal não tá nem aí, simplesmente faz isso aqui, ó. F toma E4 aqui,
que é um ataque direto no bispo. O bispo toma E4. E aí o tal faz um lance brilhante aqui, na minha opinião. Eu achei realmente um lance muito bonito e eu não vou botar minha cara de novo. Vou desligar essa porcaria aqui que eu já tô de saco cheio. Eu vou deixar assim do jeito que tá. Vai ficar esse gatinho aí mesmo. Mas a ideia do bispo aqui é que ele desenvolve a última peça que falta desenvolver. E principalmente numa linha rica, tá ligado? Ou seja, ele crava esse cavalo que poderia contra-atacar de algum jeito, entendeu? Eu achei muito foda isso aqui, porque é um lance muito simples, né? Simplesmente eu achei genial, assim, a simplicidade. E você vê, tipo assim, a agressividade, né? Ele sempre colocando uma peça numa linha de ataque muito interessante. Agora esse cavalo não vai para lugar nenhum. E aí o BG tem que fazer lance. E simplesmente volta o bispo, né? Que simplesmente a coluna estava completamente aberta aqui, ó. Então para ele evitar logo qualquer coisa e não deixar de bobeira, ele já volta logo. E aí vem tipo assim, será que acabou o ataque? Acho que lógico que não, né? Mikhail Tal sempre tem um truque, né? Ele faz torre E5 aqui, que é um lance muito bonito, porque o cavalo tá cravado e não pode pegar, né? Não tem como, né? É ilegal. E aí o BG faz torre G3, acredito que com o objetivo de colocar, né? Já que o Tal já tá colocando muita pressão nesse cavalo aqui, daqui a pouco tá chegando a torre aqui, então tem muita pressão acontecendo. Praticamente os cavalos dele estão tudo cravado, não pode andar. E aí ele traz essa torre, que essa torre estava sem vida mesmo, para ela cumprir alguma função. Veja que o bispo ainda está no mesmo lugar, que doideira, né? Se bem que o bispo agora ele está cumprindo função, está defendendo, né? Bem ou mal tem pelo menos 3 defensores aí também na brincadeira. Aí o Tal simplesmente faz torre de A E8, e aí eu lembrei na hora dos canhões de Alekhine, né? Que o Alekhine sempre dizia, quando você coloca 2 torres numa coluna, a galera, turma fala aí que é os canhões de Alekhine. E é bonito que a torre em E5 está o tempo inteiro atacada e não cai nunca, né? Por causa da cravada do cavalo. Mó doideira. Mas é real. E aí o que acontece aqui? Pô, eu queria que a minha cara aparecesse, ficasse tudo bonitinho, velho. Mas infelizmente acho que não vai ser possível, não. Mas vamos embora, vamos continuar do jeito que tá mesmo. Ele faz esse bispo D2 aqui. Eu achei um lance bosta, na minha opinião, porque ele cortou a conexão da dama com aquela ala lá, com G2, enfim, com a galera aqui, entendeu? E aí, o que eu penso? Eu penso que a ideia do BG era simplesmente em algum momento jogar o bispo para C3 aqui e poder trocar esse bispo, que é uma porcaria de bispo, por esse bispo que é muito forte, entendeu? Eu acho que a ideia dele foi essa, ou pelo menos eu tento acreditar que seja isso, entendeu? E aí vem uma sequência do cacete do Tal, né? Ele simplesmente faz um lance que eu coloquei 2 pontos de exclamação aqui. Cavalo toma D5, jogando na super fogueira. Se tomar de cavalo aqui, as consequências serão terríveis, né? E se tomar de cavalo ele tá muito lascado, né? O cara simplesmente toma de bispo, o Tal toma de volta, e aquele bispo que estava simplesmente segurando aqui tudo, já não tá mais. Acho que não pode tomar aqui, que vai levar mate de algum jeito. Se tomar aqui, por exemplo, torre, nova variação. Tem no mínimo isso aqui. E é principalmente... Não, é mate 1, né? Não é no mínimo, é mate 1. Então não pode tomar. Se ele tomasse de cavalo aqui também, na nova variação... Ah, tá, tudo bem. Simplesmente mate 1 também. Então, olha o poder desse lance. Cara, cavalo D5. É um dos lances mais bonitos de todos os tempos. Porque eu sempre falo assim, quando a gente vai fazer algum lance, interpretação e cálculo. O que você precisa naquele momento, certo? E tá tudo friamente calculado. A melhor opção realmente acho que o BG encontrou, que era tomar de bispo mesmo. E o Tal retoma de bispo e tá tudo certo, né? E aí o cara faz dama E2, o BG já para sair correndo mesmo. E aqui vem a sequência final.
A ideia é tipo assim, vamos lá, interpretação e cálculo. Qual que é a ideia das brancas aqui? É justamente colocar o rei para... Pô, que chato isso, cara. Colocar o rei em D1 aqui e sair voado, né? Por isso que eu tinha encontrado na partida dama H5 aqui para cortar tudo e realmente ter aquela ideia que eu tinha falado com vocês, deixar o rei no canto quente, né? Que é um fervo para ele, uma alegria para a gente manter ele por aqui assim. Essa, se eu não me engano, esse foi o lance que eu disse que era o primeiro lance. Mas o segundo lance é igualmente forte, né? E também é muito bom. Que pelo que eu entendi do Paul Morphy nas partidas dele, quando você está agredindo, você não quer trocar peça, né? Mas nesse caso pode, porque a grande maioria das peças estão tudo descoordenadas, entendeu? Tá um caos total. E enfim, o que o Tal fez foi o suficiente para vencer. Eu acho que ele enxergou as possíveis variantes finais e acabou que foi muito acertada a decisão dele. Era o segundo do lance do computador. E às vezes é um lance mais simples, né? Que é simplesmente bispo toma E3. Óbvio que não pode tomar de cavalo. Ele tomou de torre ali, foi esse lance que eu não tinha calculado direito. Mas aí, simplesmente bispo toma C4, cheque. E aí simplesmente acaba tudo, assim, cara. Se tem uma variante que é muito bonita aqui, que é o seguinte. A primeira coisa que ele pode fazer é o seguinte. Dama toma bispo. E aí pode ser torre, toma. Não, nem isso, pera aí. Se a dama tomar, simplesmente faz cheque aqui, nova variação. Se vem pra cá com esse, você pode simplesmente mandar torre aqui, entendeu? Não, aqui tinha situação. Cara, eu não vi direito, deixa eu ver aqui. Tem essa variante aqui, que é bispo toma. Vou até ligar a engine aqui porque eu esqueci como é que faz a variante. Na verdade eu tinha visto até simplesmente dama toma G2 cheque aqui. É isso mesmo, acho que começa com... Vamos supor que ele toma aqui. Então, dama toma G2 cheque. Rei pra cá. E aí já dá mate logo de cara aqui, assim. Então não tem como ele... Não tem o que fazer, entendeu? É muito bonita essa variante. Foi mal. E aí depois de bispo toma... Essa aqui é a variante que seria um pouquinho mais chata se ele trouxesse o rei para cá. Mas aí, depois dessa aqui, ele tomava aqui, faria aqui com cheque, ele voltaria. E aí a dama mais ou menos aqui estaria sempre ameaçando o mate, entendeu? Portanto, ele não pode tomar aqui de bispo. E aí, sei lá, mesmo que ele tiver... Eu até calculei isso aqui, cheque. E aí F7 aqui, vai ter que voltar para algum lugar. Ele voltaria lá para aquele lugar. E aí tem uma variante que é... E aí finalizaria assim com bispo B3, que para mim é uma variante muito, muito fina. Muito, muito fina mesmo. E aí qualquer coisa que ele faça aqui, ele está lascado. Primeiro que ele não pode tirar a dama da frente do rei. Então ele teria que tomar. E aí ele levava aquele mesmo mate, tá? Então, assim, de qualquer jeito, ele estava completamente perdido. E essa variante com bispo B3 aqui no final é realmente muito bonita, entendeu? Então foi por isso, tá? Que depois do lance... Vamos lá, cavalo toma, bispo toma, torre toma. E aí rei E2 para tentar fugir. Aí o bispo toma, torre toma. E aí bispo toma C4 cheque. Simplesmente o Bukut Gurgenidze abandonou. E essa foi a primeira vitória do campeonato soviético de xadrez, realizado em Moscou em 1957, por parte do Mikhail Tal, né? Simplesmente aqui não tem muito o que fazer. Acho que tomando bispo ou fugindo com o rei, ele vai tomar uma sequência absurda de violenta, que vai culminar naquele bispo B3 que a gente viu depois. Aqui já vai ser mate bem mais rápido, né? Se ele for correr aqui, por exemplo,
vocês já viram que não tem jeito. Essa foi a última posição oficial, assim. E, porra, brilhante. A gente vê um pouquinho de como era genial o Mikhail Tal, uma parada realmente surreal. Perdão aí por todos os erros que eu cometi. Eu tô dando o melhor com o melhor que eu tenho. E tá aí uma partida do Tal, né? O Tal tava com 20 anos, ele vai vencer esse torneio, mas o resultado não é tão importante quanto o desempenho, entendeu? Existiram momentos que eu achei muito fortes, muito especiais, assim, e a iniciativa e, tipo assim, a objetividade do Tal são coisas que muito impressionantes, entendeu? E o risco dele é todo calculado, assim, e todo mundo fala que alguns falam que é blefe, mas eu acho que não é blefe, entendeu? Por exemplo, depois de, por exemplo, bispo toma cavalo, a gente pode até ver aqui, por exemplo, botar home e engine aqui, entendeu? Olha só, ele já tá. A engine, o Fritz 11 aqui, que é essa engine de graça, e o Chessbase grátis também, não paguei nada. Ele tem torre D1 e já dá 10 pontos de vantagem para as negras. E ele tem rei F2 aqui e já tem mate em 16, tá ligado? Então, alguns podem falar, o tal tinha muito truque, tá ligado? De fato, ele era o estilo dele, cara. Tipo assim, ele interpretava o que seria um pesadelo pro cara resolver. E aí ele executava, entendeu? Você pode ver que desde o início ele sempre quis bagunçar a posição e tirar o cara da zona de conforto, entendeu? Causando problemas graves pro cara resolver. E essa é a ideia do tal, entendeu? Não necessariamente fazer os lances mais bonitos e mais corretos, mas realmente fazer o lance que dá um problema mais difícil pro seu adversário resolver, entendeu? Então essa basicamente é a ideia. Uma partidaça. Ele de negras, ele logo começou ganhando, então ele deve ter ficado muito feliz realmente. E aí é isso, entendeu? Deixa eu só ver segundo o computador se era isso mesmo. Dama toma. E aí dama toma G2, cheque mesmo. Única aí, rei D1 e aí já era isso mesmo. E se dama não toma, só pra gente ver o finalzinho mesmo, segunda engine. Se a dama não toma, se rei vem para D1 aqui, torre toma é 3, torre toma é 3, bispo está cravado, tá? Aí vem dama G1 cheque, torre A1 praticamente forçadaço, e aí dama F2, como eu tinha dito antes, com 11 pontos de vantagem para as negras, todas as peças apontando para esse rei, coitado, levou porrada de tudo quanto é jeito. E aí tem dama C1 e torre A8 cheque, que foi aquela variantezinha que eu tinha visto. Torre A8 cheque, rei F7, torre A4 aqui, né? Mesmo assim, tá completamente perdido aqui, com 12 pontos de vantagem. Então vou terminar lá naquela situação. Tomou e essa foi a última, assim, né? Muito bonito. E aí o Bukut Gurgenidze fez muito bem em ter abandonado. Uma partida linda, brilhante, que mostra muito da genialidade do Mikhail Tal. Não se engane que, tipo assim, são posições. O Tal ele não fez nada demais. Ele jogou uma abertura até muito boa. Ele tentou agressivar ali o cara e conseguiu perturbar um pouco a paz. Quando ele atacou o peão, realmente o cara defendeu, acho que de uma maneira mais errada. Eu acho que tanto o Tal quanto o Paul Morphy, eles têm uma economia de lances muito grande e uma objetividade no contexto geral muito grande também. Ele sabe montar uma posição de ataque muito boa, ele sabe apontar as peças, entendeu? Sempre de uma forma muito agressiva. Então esse foi um exemplo muito bonito, né? Para mim o melhor jogador de ataque de todos os tempos é o Mikhail Tal, da era moderna, da era romântica, sem dúvida nenhuma, Paul Morphy, né? São dois gigantes aí do xadrez de ataque e merecem todo o nosso respeito. E para mim o lance que a galera fala que para mim o lance mais bonito de todos da posição é esse dama H3, cara. Quando eu vi esse lance eu fiquei doido, falei, cara, exclama duas, porque puta que pariu, o dama H3 é muito foda. E vocês podem ver aqui, como eu tinha falado antes, eu tinha passado. Primeiro eu passei no caderno e no
tabuleiro sem ver nada. E aí depois eu olhando assim, não, agora realmente dama H3 está primeiro, bispo toma H3 está em segundo. Mas eu encontrei o bispo, né? Tipo assim, eu vi a ideia do tal e achei bonita. Mas claro que dama toma H3 foi espetacular, assim, é brilhante, a pomba. Imagina a cara do cara quando ele levou esse lance aí, né? Mas enfim, essas são as minhas considerações. Gostou? Dá um like, se inscreve no canal e até a próxima.